Você já olhou para o espelho de manhã e sentiu que a versão de você que está olhando de volta não é quem você deveria ser? Que tem algo errado? Que o tempo está passando? Que os outros parecem avançar enquanto você fica girando em círculo? Isso não é fraqueza de caráter. Isso é a sua mente trabalhando contra você. E hoje eu vou te mostrar como os vikings resolveram esse problema há mais de 1000 anos. Com um conceito que a maioria dos homens modernos nunca vai conhecer. Se você não controla sua mente, alguém ou alguma coisa vai controlar por você. Sempre foi assim. Vai continuar sendo. Mas hoje muda. Senta aí, guerreiro, isso é o viking moderno. Os vikings não tinham psicólogos. Não tinham coaches de mentalidade. Não tinham app de meditação no celular. Mas eles tinham algo que pouquíssimas culturas desenvolveram com tanta profundidade. Uma compreensão visceral da mente humana. E o nome que eles davam para essa força era Hugr. A-U-G-R. Pronuncia Hugr. Vem do nórdico antigo e significa literalmente a força da mente, a essência do pensamento, a vontade que direciona o guerreiro. Mas a UGR era muito mais do que pensamento. Era a soma de tudo que você pensa, sente e acredita sobre si mesmo e sobre o mundo. Era sua identidade mental, seu núcleo psíquico. Os vikings acreditavam que um guerreiro com HUGR forte era invencível. Não porque ele não sofria, ele sofria. Não porque ele não tinha medo, ele tinha. Mas porque a mente dele não entrava em colapso quando a realidade ficava dura. Um homem com HUGR fraco, ele se tornava escravo de qualquer emoção que aparecesse. Medo, dúvida, ressentimento, ansiedade. Eles tomavam o controle. E ele deixava. A diferença entre o guerreiro e o escravo nunca foi física. Foi sempre mental. Antes de continuar, faz uma coisa para mim. Se inscreve no canal e ativa o sino. Toda semana eu trago um conceito viking que vai mudar como você pensa, age e constrói sua vida. Não é teoria. É filosofia testada em batalha. E deixa um comentário aqui embaixo respondendo essa pergunta. Qual é o pensamento que mais te paralisa? Medo de falhar? Sensação de não ser suficiente? Dúvida sobre o caminho certo? Me fala. Eu leio todos. Rafael tem 31 anos. Mora em Campinas, São Paulo. Trabalha como analista de TI numa empresa de médio porte. No papel, a vida dele tá ok. Salário de $5.800 por mês, apartamento próprio financiado, namorada estável há 3 anos, carro quitado. Mas todo domingo à noite, Rafael sente um aperto no peito que não consegue nomear. Ele olha para o celular e vê os colegas de faculdade abrindo empresas, viajando para o exterior, postando conquistas. E ele fica imóvel no sofá consumindo conteúdo de outras pessoas vivendo enquanto ele assiste. Rafael tinha um sonho há 6 anos. Criar uma empresa de consultoria em cibersegurança. Ele tem o conhecimento, tem os contatos, tem a experiência acumulada. Mas toda vez que se aproximava de dar o primeiro passo, a mente dele disparava. E se não der certo? E se eu perder o emprego estável e não conseguir clientes? E se eu não for bom o suficiente? E se as pessoas rirem? Ele tinha lido 5 livros de empreendedorismo. Tinha feito 2 cursos online. Tinha montado o plano de negócios 3 vezes. Nunca executou nada. A namorada já tinha perdido a paciência. Rafael, ou você faz ou você para de falar. Os amigos tinham parado de perguntar sobre o projeto. E ele? Continuava travado, consumindo mais conteúdo, se preparando para um passo que nunca vinha. Num sábado de manhã, sem nada planejado, ele caiu num vídeo aqui no canal. E ouviu pela primeira vez a palavra UGR. O que Rafael entendeu naquela manhã mudou tudo. Ele não tinha um problema de informação. Tinha um HUGR destruído. O problema não era falta de conhecimento, falta de capital, falta de tempo, falta de oportunidade. O problema era que a narrativa interna da mente dele era a de um homem que não merecia vencer. E essa narrativa tinha sido construída ao longo de anos. Pela família que dizia, não arrisca, emprego fixo é segurança. Pelos professores que puniam o erro e nunca celebravam a tentativa. Pelo ambiente que confundia prudência com covardia. Rafael tinha um HUGR fraco. E um HUGR fraco não deixa você agir. Ele te mantém em segurança. E segurança para um guerreiro é morte lenta. Ele passou aquele fim de semana inteiro entendendo os 3 pilares do HUGR dos vikings. Selbsttrust, Einbeiting
E Hugh Pruder. Confiança interna, foco absoluto e coragem mental. Vou explicar cada um deles agora. E começou a trabalhar. Mês 1. Diagnóstico do HUGR. Rafael passou o primeiro mês fazendo uma coisa que parece simples, mas que a maioria dos homens nunca fez. Mapeou os pensamentos que apareciam toda vez que ia agir. Toda manhã, 10 minutos escrevendo em papel os 3 maiores medos do dia. Sem filtro, sem julgamento. No final do mês, tinha uma lista de 23 crenças limitantes repetidas. 23 narrativas que sua mente usava como muros. Agora, ele sabia o inimigo pelo nome. Mês 2. Ralph Strauss. Construindo a confiança interna. Ralph Strauss é a autoconfiança profunda dos vikings. Não o tipo que você finge nas redes sociais. O tipo que vem de evidência acumulada. Rafael estabeleceu uma regra. Todo dia, uma microação na direção do projeto. Nada grande. Nada que exigisse coragem heróica. Dia 1. Escrever o nome da empresa. Dia 2. Criar um e-mail profissional. Dia 3. Listar 5 possíveis clientes. No final do mês 2, tinha feito 30 microações. O cérebro dele começou a construir uma nova narrativa. Eu sou o tipo de pessoa que avança. Mês 3, Einbeiting, o foco de um guerreiro. Einbeiting significa foco singular. A capacidade de mirar em um único ponto com toda a sua energia. Rafael percebeu que estava tentando se preparar para tudo ao mesmo tempo e avançando em nada. Ele cortou. Parou de assistir vídeos de empreendedorismo genérico. Parou de fazer cursos que não fossem diretamente ligados à cibersegurança. Parou de seguir perfis que geravam comparação. Criou uma regra. 90 minutos por dia, sem exceção, dedicados exclusivamente ao projeto. Celular no modo avião. Porta fechada. Mente em Einbeiting. Mês 4, primeira venda. No quarto mês, Rafael mandou uma proposta para uma empresa pequena de logística que conhecia do trabalho. Consultoria de segurança digital. $1.800 por mês. Ele esperava ser recusado. Foi aceito em 4 dias. Não era dinheiro que mudaria a vida. Era evidência. Era a prova real de que o AUGR dele estava ficando mais forte. A mente que antes dizia, ninguém vai pagar por isso, agora tinha um contra-argumento em forma de realidade. Meses 5 e 6, Hugh Pruder. A coragem mental. Hugh Pruder é a coragem que vem da mente, não do corpo. É agir mesmo com medo. É executar mesmo sem certeza. Rafael pediu demissão no fim do 5º mês com 2 clientes pagando $3.600 mensais. Menos que o salário. Mais do que suficiente para começar. No 6º mês fechou mais 2 clientes. Receita, $7.200. Pela primeira vez na vida, ganhou mais do que o emprego pagava. E entendeu que o obstáculo nunca tinha sido o mercado. Nunca tinha sido o momento. Era o HUGR. 12 meses depois, 1 ano após aquela manhã de sábado, Rafael tem 8 clientes ativos. Fatura $18.400 por mês. Contratou um assistente em meio período e está prestes a fechar um contrato anual de $85.000 com uma empresa de médio porte. Mas mais importante que os números, ele acorda segunda-feira sem o aperto no peito, porque ele construiu um AUGR que não colapsa. Agora os 5 passos para você começar hoje. Passo 1. Nomeie o inimigo. Durante 7 dias, toda manhã escreva os 3 pensamentos que mais aparecem quando você pensa em agir na direção do que quer. Sem julgamento, sem análise. Só observação. Um HUGR fraco vive no escuro. Você precisa trazer os pensamentos sabotadores à luz antes de combatê-los. Passo 2. O mural de evidências. Pegue uma folha e liste 10 momentos da sua vida em que você agiu com medo e deu certo. 10 vezes em que a realidade contradisse o medo. O HUGR se fortalece em evidência. Toda vez que a voz do medo aparecer, você vai ter prova concreta de que ela mente. Passo 3. A regra das microações diárias. Escolha uma meta que você leva um ano evitando. Agora identifique a menor ação possível na direção dela. Não a ação certa. Não a ação perfeita. A menor. E faça ela hoje. Amanhã, mais uma.
O AUGR se constrói em atos, não em intenções. Passo 4. O protocolo de Einbein. Identifique o que está fragmentando sua energia mental. Redes sociais, notícias, projetos paralelos demais, pessoas que drenam sem agregar. Elimine ou reduza drasticamente uma fonte de fragmentação por semana durante um mês. Atenção dividida é HUGR enfraquecido. Foco singular é poder concentrado. Passo 5. O Diário do Guerreiro. Toda noite 5 minutos. Escreva uma ação que você fez com medo hoje. Pode ser pequena, uma conversa difícil, uma ligação que evitava, uma decisão que postergava. Documente. O HUGR cresce quando você tem registro físico de que você é o tipo de homem que age apesar do medo. Agora é com você. Nos comentários responde uma pergunta simples e direta. Qual é a ação que você leva mais de 6 meses evitando? Uma coisa só. Sem desculpa, sem contexto. Só a ação. Escreve aqui embaixo. Porque colocar no mundo físico, mesmo que em texto numa tela, é o primeiro ato de Hugh Prudler. É o primeiro ato de coragem mental. Eu leio todos os comentários. Sempre. HUGR é o fundamento. Sem uma mente forte, nenhuma técnica de produtividade vai funcionar. Nenhuma estratégia de riqueza vai sobreviver. Nenhum relacionamento vai aguentar a pressão da vida real. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser inabalável. E inabalável se constrói. Um dia. Uma ação. Uma decisão de cada vez. Na semana que vem eu vou trazer um conceito viking que vai mudar a forma como você constrói sua tribo. As pessoas ao redor que ou te elevam ou te destroem. O nome é Fio Elgedoa, o espírito guardião que os vikings cultivavam com cuidado cirúrgico. Se você quer saber quem deve estar ao seu lado e quem precisa ser cortado, não perde. Skål!